pessoal, eu sou a Lilica, digam oi Lilica ou Elilica. Sou professora de redação e de gramática, como vocês sabem, aqui da Oficina do Estudante. Nesta aula especificamente, a gente vai falar, ou melhor, a gente vai colocar em prática um pouquinho estratégias de leitura. Todos nós sabemos, você sabe, eu sei, nós sabemos o quanto em uma prova de redação a etapa da leitura é extremamente importante. A leitura precisa ser feita com muita qualidade, com muita profundidade, aquela leitura que passa pelo aspecto de você realmente entender o que a prova de redação, o que a proposta de redação está exigindo de você, mas aquela leitura também que passa por aquele aspecto de você refletir, pensar, compreender sobre aquele tema, sobre aquele recorte temático e aí, consequentemente, é claro, estar mais preparada, estar mais preparado para a etapa da escrita, tá? Numa situação de prova, todos nós sabemos também, existe o nervosismo, existe a ansiedade, né? É muito importante, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda comigo, que a gente tenha, em nossas mãos, estratégias que nos ajudem a fazer essa leitura de qualidade, já que todos nós sabemos que ela é tão importante. Eu vou falar um pouquinho aqui, vamos colocar um pouquinho aqui em prática, as estratégias simples da época das nossas avós, da época das nossas bisavós, mas que, na minha opinião, ajudam nessa leitura de qualidade. Estratégias que têm a ver com mexer com as mãos, né? Fazer da leitura não apenas uma atividade dos olhos, e também, claro, uma atividade cognitiva, mas fazer da leitura uma atividade com as mãos. O que significa isso, Lilica? Você vai lendo a prova, vai lendo cada parágrafo, cada linha, cada frase da proposta, da coletânea, vá circulando, vá sublinhando palavras que você considere importantes, que você considere chaves para a sua compreensão, para o seu entendimento, né? Vá lendo, vá acrescentando coisas que você considere que pode ajudá-lo, que pode ajudá-la a entender melhor aquele texto. Vá lendo a proposta, vá lendo a coletânea e vá resumindo, vá fazendo anotações, né? Então, fazer com que as suas mãos ajudem, né, nessa habilidade, nessa capacidade que é a da leitura qualitativa, que é a da leitura reflexiva. Vamos fazer isso com a prova de redação do Enem do ano passado, o Enem de 2017. Como sempre, né, como é de praxe, o Enem traz uma espécie de parágrafo introdutório na sua proposta de redação, onde se lê a partir da leitura dos textos motivadores. Eu já sublinharia, já circularia, já grifaria a palavra motivadores, para a gente se atentar o quanto a coletânea, o quanto os trechos que a gente lerá são apenas a base para a nossa reflexão, mas não podem ser o limite para a nossa reflexão. Se a gente continua a leitura, essa ideia de que a coletânea é base, ela se confirma a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Quer dizer, o que o Enem está deixando implícito aqui para você? O que mais você sabe sobre esse tema, sobre esse assunto, a partir do qual você lerá nos próximos segundos? O que mais você leu a respeito disso nos jornais, nas revistas? O que mais você ouviu a respeito desse tema que pode ajudá-lo, que pode auxiliá-la na reflexão, na compreensão daquele tema? Continuamos. Redija um texto dissertativo, argumentativo, aqui é claro, só para a gente se lembrar que a principal característica do gênero cobrado por essa prova é a argumentação, né? Só para eu me lembrar, enquanto futuro autor desse texto, que eu vou ter que embasar as minhas ideias, né? Argumentar nada mais é do que embasar as minhas ideias e usando para isso a modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, eu preciso usar aquela chamada linguagem normativa, a norma do português. Concordância verbal, ok. Pontuação, ok. Concordância nominal, ok. Sobre o tema
Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Essa aqui é a nossa frase temática. A partir dessa frase, o Enem está delimitando exatamente sobre o que eu precisarei escrever. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem já assistiu a aulas minhas, sabe o quanto eu gosto muito de colocar em prática uma estratégia específica diante da frase temática, que é fingir que ela é uma pergunta, transformar essa frase temática em uma pergunta. Que tipo de pergunta será o Enem estará fazendo para nós nesse ano? Que tipo de resposta, portanto, o meu texto dissertativo terá que dar a essa pergunta? Antes da gente elaborar especificamente a pergunta, nos atentemos, por exemplo, para a palavra desafios. A palavra desafios nos traz, pelo menos, duas ideias diferentes. Uma delas é a da dificuldade. Quando a gente pensa em desafio, a gente pensa em dificuldade. É um desafio para a vida de alguém ser feliz. Ou seja, é difícil, é uma tarefa difícil para a vida de alguém ser feliz. Mas a mesma palavra desafios nos traz também uma outra ideia de algo que ainda não é realidade, algo que ainda não é presente, algo ainda para o futuro, né? Quando nós usamos a palavra desafio, nós, além de estarmos nos referindo a algo que é dificultoso, nós também estamos nos referindo a algo que ainda não é uma realidade. Dito isso, né, circulado isso, acrescentado isso com relação à palavra desafios, fica mais fácil a gente perceber a pergunta que está implícita aqui. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A gente poderia fingir que o Enem está perguntando para a gente por que será que é tão difícil? Por quê? É tão difícil? Por que será que ainda não é uma realidade a formação educacional de surdos no Brasil? Por que é tão difícil formar surdos no Brasil? Essa poderia ser a pergunta que estaria, entre aspas, escondida nessa frase temática aqui. E a gente pode desdobrar essa pergunta em várias outras perguntas irmãs, digamos assim, né? Por que razões é tão difícil incluir surdos no Brasil? Por que motivos ainda não é uma realidade a formação educacional de surdos no Brasil? Quais são as justificativas, né, que a gente poderia elencar para explicar um atual panorama de não inclusão total de surdos no Brasil? Essa pergunta delimitada, essa pergunta feita, ela vai nos ajudar e muito para a próxima etapa, que é a leitura de coletânea. Na leitura de coletânea, nós buscaremos possíveis respostas. Como é que será que a coletânea, como é que será que os trechos que o INEP separou pra gente vão nos ajudar a elencar possíveis respostas para essa pergunta. Só para terminar aqui esse parágrafo introdutório, todos nós sabemos, é claro, que a prova de redação do Enem traz uma característica específica, né? Ela exige que nós façamos, que nós elaboremos uma proposta de intervenção, que nada mais é do que uma espécie de solução, né? Se nós responderemos por que é tão difícil incluir efetivamente surdos nas escolas brasileiras, né, nos ambientes educacionais brasileiros, o Enem também espera que a gente proponha uma solução para esse problema, tá? Vamos agora para a coletânea. Como é que será que nos trechos que o Enem nos ofereceu, a gente vai ter possibilidades de respostas para essa pergunta? Por exemplo, o texto 1, que integrou a coletânea, nos traz o capítulo 4 do direito à educação, né? Então já dá para a gente desconfiar aqui que esse primeiro trecho da coletânea do Enem vai nos trazer a lei, está na lei. Vamos ler. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Direito, é direito da pessoa com deficiência e especificamente é direito do surdo ser incluído através da educação. Assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento. A gente já pode parar por aqui, né? Será que esse direito realmente, na prática,
existe, né? Acione aí a sua memória visual, acione aí a sua memória histórica de todos os períodos escolares pelos quais você passou, de todos os anos. Em todos os anos em que você estudou na escola, seja ela no ensino básico, no fundamental, no ensino médio, ou mesmo na graduação, você presenciou surdos tendo os seus direitos sendo colocados em prática? Você presenciou surdos estudando em escolas, em salas de aulas realmente inclusivas, né? Será que isso que está no direito, será que isso que está na lei é realmente colocado em prática no Brasil? Continuemos. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, né? Então aqui isso nos faz pensar que a gente não pode apenas, né, como indivíduo, como sociedade, muitas vezes cômodo, cômoda, omisso, omissa, colocar a culpa no Estado. Ah, Lilica, a lei não é colocada em prática por causa do Estado. Ok, é dever do Estado colocar em prática a lei, mas e nós, enquanto comunidade escolar? E nós, enquanto sociedade? E nós, enquanto família? Nós realmente lutamos pela efetivação desse direito do surdo de ser incluído nas escolas? E ainda mais, né, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, acompanhar oferta de educação bilíngue em Libras, né? Então aqui a coletânea nos lembra que está na lei, está na Constituição, que a língua brasileira de sinais deve ser ensinada. Olha, reparem, ela é a segunda língua brasileira. Será que nós sabíamos disso, né? Será que essa era uma informação de acesso a todos? Então, pensar sobre o que foi posto na coletânea é uma maneira da gente se ajudar a refletir, a pensar sobre o tema, sobre o recorte, sobre a pergunta e, consequentemente, uma maneira da gente se ajudar a se preparar para escrever uma dissertação sobre esse tema. O texto 2 da coletânea nos traz um gráfico, né? Matrículas de surdo na educação básica, né? É um gráfico a partir do qual a gente pode concluir basicamente o quanto, sejam nas classes especiais, aquelas classes exclusivas para as pessoas surdas, seja nas classes comuns, né? Que seriam inclusive as ideais, classes nas quais surdos estudariam com não surdos. Houve uma diminuição de matrícula de surdos nas escolas, né? Então esse é um fato, esse é um dado. Então, infelizmente, se a gente desconfia que isso realmente acontecia, aqui o texto 2 vem nos lembrar que esse é um fato, o que corrobora, né, com aquela nossa dúvida, com aquela nossa pergunta no trecho anterior. Será que o direito garantido por lei está efetivamente sendo colocado em prática, né? Será que o dever do Estado, será que o dever da sociedade, da comunidade, da família está realmente virando uma realidade? Pelo que o texto 2 nos indica, a resposta é não. O texto 3 nos traz uma espécie de propaganda, né? Uma espécie de campanha de conscientização. Nos traz uma espécie de campanha de conscientização, de propaganda a respeito da inclusão dos surdos no mercado de trabalho, né? Será que depois que o surdo ele passa pelo período escolar, seja ele o ensino fundamental, o ensino básico, seja ele o ensino superior, ele tem livre acesso ao mercado de trabalho? Será que ele é efetivamente incluído no mercado de trabalho? Aqui o que a campanha nos traz é: sou surdo e pós-graduado em marketing, né? Então, olha, reparem o quanto o surdo é extremamente qualificado. E na sua empresa, tem espaço para mim?
Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças, né? Então aqui é um outro tipo, digamos assim, de ambiente no qual a prova nos faz pensar a respeito da inclusão ou não dos surdos. Eles estão efetivamente incluídos nas escolas? Foi o que o trecho 1 e o que o trecho 2 nos fizeram pensar. E o trecho 3 nos faz pensar, e no mercado de trabalho? Eles estão incluídos? As empresas abrem espaço para os surdos? Como é que está a questão dos preconceitos, né? Infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país no qual há muitos preconceitos de todos os tipos, de todas as naturezas, inclusive, infelizmente, com relação a pessoas portadoras de necessidades especiais. Será que adianta estar garantido na lei? Será que adianta estar na Constituição, que é dever do Estado, da comunidade, da sociedade? Se infelizmente muitos de nós, enquanto sociedade, muitas das empresas têm preconceito, né? Consideram que as pessoas surdas não são devidamente capacitadas para cumprir os seus papéis? O texto 4 e último nos traz uma espécie de histórico, né, digamos assim, no Brasil, da questão dos surdos. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857. Então, desde o século XIX, né, existe uma escola de surdos no Brasil. Será que essa escola se realmente efetivou de lá para cá? Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação para Surdos. Por isso a data foi escolhida, né? Qual data? A data de 26 de setembro é escolhida como um dia do surdo. Será que isso adianta, né? Será que ter apenas o dia do surdo faz mudar efetivamente a realidade dos surdos no Brasil? Será que esse tipo de campanha, ela é realmente eficiente, ela é qualitativa? Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da lei, que foi reconhecida as Libras como segunda língua oficial, né? Então, reparem a quantidade de tempo, de 1857 até o ano de 2002, em que as Libras foram efetivamente reconhecidas como segunda língua. E aqui, mais uma vez, vale aquela indagação, né? Será que adianta isso estar escrito? Será que adianta se na teoria, né, é uma coisa e na prática é outra bem diferente? Quantos de nós brasileiros sabemos disso, né? Quantos dos vestibulandos que estavam lendo a prova de redação do ano passado sabia que as Libras são a segunda língua oficial do Brasil? A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público, mais uma vez aqui o dever do poder público, em geral, e empresas concessionárias, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão das Libras, né? Então tá aqui, mais uma vez colocado, as Libras, além de serem, na teoria, a segunda língua oficial no Brasil, existem também estratégias, existem também mecanismos que defenderiam de que ela deveria ser difundida, ensinada e colocada em prática no Brasil. Será que isso realmente acontece? É isso, pessoal. A ideia é a gente fazer do momento da leitura um momento de rabisco, de comentários, de escrita, esquentando, digamos assim, né, a parte da escrita do texto que virá a seguir. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.